Vamos lá, iniciando aqui a nossa gravação do nosso grupo de estudos sistêmicos, onde estamos falando sobre relacionamentos. E nós acabamos de assistir aqui o vídeo sobre o segundo círculo do amor, que é a infância. Então, ali nas imagens, a gente pôde perceber que quando essa infância, que eu acredito que até é um dos círculos principais, né? Quando tudo aquilo que a gente constrói nessa primeira infância, a gente vai levar como base para o resto da nossa vida. Então, perceba ali que a relação é o momento de formação do caráter do indivíduo, do ser humano. Então, a forma como a gente se sentiu seguro, protegido, você vê que ali aparecem cenas da família, todo mundo unido, se protegendo das coisas ruins, dos momentos de construção da identidade, onde acontecem coisas que não são tão legais, o quanto que a família apoia ou não apoia, ou compreende, ou busca compreender aquela criança dentro da sua individualidade. Então, todo esse processo, como ele foi construído, ele é capaz de ampliar esse círculo do amor. E essa fase é tão importante que os sentimentos de carência, insegurança, todos eles surgem aí desse segundo círculo, que é a nossa infância. Então, todas as experiências que a gente viveu ali, em relação ao nosso primeiro amor, que é o primeiro círculo do papai e da mamãe, toda a forma como esses pais lidaram com isso ou não conseguiram lidar com isso, com os nossos desafios, com os nossos aprendizados, a forma como isso foi disposto para nós, os nossos aprendizados, é a forma como eu vou internalizar. E aí eu vou formar o meu caráter, eu vou formar as minhas crenças limitantes, eu vou formar os meus bloqueios e também vou desenvolver as minhas potências. Então, tem tanto a parte negativa como a parte positiva. De tudo, até mesmo quando a gente pensa em caráter, vou remeter sempre aos traços de caráter. Independente de existirem os traumas e ele formar e potencializar alguns traços de caráter, existe a dor daquele traço, mas também existe o recurso. Então, para todo veneno existe o antídoto. Então, a gente desenvolve as duas coisas. Só que, muitas vezes, como nós não temos um autoconhecimento profundo de nós mesmos, a gente vai para a vida muito identificado só com as nossas dores, só com o veneno. E aí, só mesmo através do autoconhecimento, da ampliação da consciência, é que a gente começa a entender que, poxa, teve o veneno, mas só a partir desse veneno foi que eu consegui esse antídoto. Então, quer dizer, teve uma dor, teve um problema, mas através dessa dor e desse problema, eu consegui desenvolver esta potência, que é só minha, que é só eu que tenho. Todo mundo tem, mas assim, é diferente. Então, cada um tem uma história, cada um vai construir. E aí, claro, como eu volto a dizer, quando a gente fica muito identificado com essa dor, com esse veneno, aí fica mais difícil. Somente através desse processo de autoconhecimento, que pode se dar de várias formas, mas que muitas vezes a gente precisa de algo individual. Eu atendi recentemente uma cliente que ela já tinha passado por... Pensa em inúmeros treinamentos, e assim, treinamentos caros com grandes nomes, não vou citar os nomes, mas os mais bambambãs do mercado. Ela passou por esses treinamentos e essas imersões. Então, andou na brasa, se jogou naquele que se joga e todo mundo tem que aparar a pessoa lá embaixo. Então, assim, fez vários e vários processos. Só que foi o que eu falei para ela. Você já experimentou algo individual para você? Porque, assim, é muito bom, eu já participei de alguns, super recomendo, para que a gente possa amplia a consciência, consegue destravar muita coisa, só que tem conteúdos que é só nosso. E tem mais, para nós que somos mulheres, é um pouco diferente. O processo do homem é um processo para fora, o masculino é para fora. E hoje a gente vai falar um pouquinho de masculino e feminino no relacionamento.
O masculino é para fora, o feminino é para dentro. O nosso caminho de evolução não é como o homem na jornada de um herói. O nosso caminho de evolução é para dentro. É ali, é mergulhando. É totalmente diferente. Então, muitas vezes a gente vai, e é importante, principalmente para a parte do trabalho, porque a gente precisa desse masculino no nosso trabalho, a gente precisa ativar esse masculino também. Só que o nosso processo de cura do feminino, ele é interno e ele é individual. E aí a gente fez uma prática, a gente fez constelação, e ela falou, nunca tinha passado por isso. Por quê? Porque é olhar para a sua história, a história daquela pessoa, os detalhes da história daquela pessoa. E aí, esse tipo de profundidade, a gente só consegue realmente com a terapia, e também depende do tipo de terapia, um bom profissional, não importa, né? Só consegue uma terapia com um bom profissional e olhando individualmente para aquela pessoa. Cada pessoa tem uma história. Talvez, para alguns, determinadas coisas já resolvam e funcionem, mas para outros não. E muitas vezes, a gente também, que foi o que a gente percebeu nesse trabalho, achei muito interessante esse trabalho que eu fiz, foi até ontem. Muitas vezes a pessoa está emaranhada em coisas lá, transgeracionais. E aí, esse tipo de profundidade, a gente só consegue ver realmente em constelação. Pelo menos eu, Kelly, não conheço outra ferramenta. Não, até tem algumas ferramentas, assim, por exemplo, existem algumas técnicas que a gente também consegue acessar, né? Não é só a constelação. Mas, assim, que eu utilizo, que eu mais gosto, para mim, é essa. Que a gente consegue perceber aonde a alma daquele indivíduo está presa. Porque às vezes você está preso, você está bloqueado, as coisas não fluem, a gente vai olhando. Então, vai resgatando esses pedaços da alma. É como, eu vejo dessa forma, né? Posso até estar equivocada, mas eu vejo dessa forma. É como se eu fosse resgatando os meus pedaços que ficaram lá presos. E nesse processo também é a cura da criança interior. Eu resgatando esses pedaços, eu voltando para o meu lugar de filho, de filha. E é um processo difícil, gente. Não vou dizer que é fácil, porque envolve eu me apequenar, envolve um processo de muita humildade, muita humildade. E muitas vezes, na maioria dos processos que eu vejo, existe muita raiva ali, muita raiva. E nesse lugar da raiva, a gente não consegue se apequenar, porque a gente quer enfrentar o mundo, a gente quer enfrentar. Só que chega uma hora que a coisa vai ficando tão que a gente tem que se render. Enquanto a gente não se rende, não se apequena, a gente não consegue estar em sintonia com esse fluxo. Por quê? Porque eu estou fora do meu lugar. A fonte está aqui. A fonte do amor, a minha fonte. E eu nesse lugar, e se eu estou aqui, quero estar de pau a pau com aquela fonte, ou eu quero estar aqui, eu sou melhor, maior que a fonte, como que eu recebo o que é meu? Tem um livro, eu vou trazer depois para a gente trabalhar, onde estão as moedas. Assim que a gente terminar dos relacionamentos, eu quero entrar no onde estão as moedas, porque um dos maiores problemas que eu percebo é essa coisa, de eu não conseguir voltar para o meu lugar no sistema. Eu ainda senti N ressalvas em relação ao papai, à mamãe, e eu não consegui ficar nesse lugar de pequeno. Por N motivos, tá? A gente sabe que tem várias histórias que os nossos pais trazem. Tem pai narcisista, mãe narcisista, tem, enfim, um monte de problemas. E quanto mais essa relação foi desafiadora, mais difícil para eu voltar para o meu lugar de pequeno. Bem mais difícil. Só que, assim, as minhas moedas são aquelas que veio do meu pai e da minha mãe. Se eu olho para aquelas moedas e eu falo, não quero essas moedas, não quero, eu não gosto, não tá legal. Eu não tenho para multiplicar, para ampliar. A hora que eu aceito aquelas moedinhas, puxa, é só essas aqui, mas é as que eu tenho. Essa aqui essa é a minha verdadeira. Essa sim, eu posso investir, vamos fazer uma analogia. Eu posso investir, eu posso multiplicar aquele tesouro, que é o meu tesouro, que é diferente do tesouro de outras pessoas.
Mas só quando eu aceito aquilo, do jeito que foi, é que eu consigo ir para o mais. Enquanto eu quero a moeda do vizinho, o tesouro do vizinho, poxa, mas para o outro foi assim, mas para mim não foi. A minha moedinha que eu tenho é essa aqui, só as de 5 centavos. A dele era de R$ 1, era a história dele. E aí, quando eu aceito esses 5 centavos, eu posso multiplicar ele para milhões. Mas enquanto eu não quero, não aceito, não quero, fico no zero. E esse é o processo. É isso que eu quero que vocês tenham consciência. Não é fácil, é diário. Porque tem horas que, quando você menos percebe, você está repetindo os erros dos seus pais, e você está se culpando e se chicoteando. Caramba, fiz igualzinho minha mãe. Puxa, eu estou no mesmo padrão em determinada situação que a minha mãe, que o meu pai. E aí a gente chega nesse lugar. E esse lugar não nos leva para o mais. Mas a gente vai tomando consciência e vai voltando. Opa, não estou no meu lugar, deixa eu voltar. Deixa eu voltar para a fila, porque meu lugar era ali atrás. É ali que eu vou receber quando chegar a minha vez. Tá? Alguma dúvida, gente? Alguém quer colocar alguma coisa, quer perguntar? Diga, TT. Mas a pessoa tem que estar bem disposta. Bem, e é por isso que, às vezes, a vida vai dando uns reveses e vai tipo assim, tu não vai umedecer, não? Peraí que nós vamos te umedecer. E e dá-lhe rasteira, e dá-lhe rasteira. É mais ou menos assim. Porque, é como diz, a gente precisa de motivação. A gente precisa se automotivar. E não é uma motivação, mas eu não acordo. Você acha que eu acordo todo dia motivada para ir treinar, para fazer tudo? Claro que não, gente. A gente é ser humano. Só que a gente tem que pensar num propósito maior. Quando a gente não tem algo, por exemplo, eu vou para o meu trabalho, tem gente que vai para o trabalho só porque eu dependo desse dinheiro para viver e se eu não for, vou ser mandado embora. Então, cada um vai ter algo que vai motivar, aquela é a motivação dele. Mas quando a gente tem um projeto, um sonho, e é importante que a gente tenha planos, escrevam esses planos. Eu falo isso com todos os meus clientes. Vocês têm que ter metas, planos, sonhos. Se vocês não sabem para onde ir, não quer nada, não vai ter nada. Mas eu quero ganhar dinheiro. Tá. Quanto? Como? De que jeito? O que você quer fazer para ganhar esse dinheiro? Porque cair do céu uma chuva de dinheiro, gente, não vai cair. E tem mais, às vezes até cai do céu, ganhou na Mega Sena e fica pobre. Eu, particularmente, conheço gente que ganhou na Mega Sena e ficou pobre. Tá tão pobre quanto era antes de ganhar. Isso em poucos anos. Poucos anos. Isso é estatístico, inclusive. Eu conheci pessoalmente uma pessoa, mas se você pegar as estatísticas, parece que 90% das pessoas que ganham na Mega Sena voltam a ser tão pobre quanto ou mais pobre ainda. Porque viaja. Tem até uma série da Netflix, comecei a assistir, achei maravilhosa, é Como Ficar Rico. E aí tem uma personagem que ela já é milionária, de herança. Então, ela totalmente sem noção de nada. E vive num mundo paralelo. Você vê que a pessoa, ela se ilude. Quando ela tem um problema e ela não quer olhar para o problema, tem muita gente nessa situação. Está com um problema, não quer olhar para o problema e se ilude. Isso ocorre também nos nossos relacionamentos. Eu estou num relacionamento que não está legal. Uma coisa é eu escolher olhar para as qualidades do meu parceiro, olhar para os valores do meu parceiro e deixar de lado um pouco as coisas ruins, porque todo mundo tem coisa boa e coisa ruim. Uma coisa é isso. Outra coisa é eu botar uma lente colorida na frente dos meus olhos e ver como é que se diz? E ver um príncipe no sapo mesmo. E achar que é aquele mundo colorido que só a pessoa está vivendo. Só que, no fundo, ela está sofrendo. Ela está em sofrimento, só que ela não quer
dar o braço a torcer, ela não quer ver, ela não quer aceitar aquele sofrimento. Então, ela fica com aquele sofrimento reprimido. E é onde vai para vários problemas, doenças, situações que a pessoa se coloca para quê? Para ser cuidada. Às vezes, geralmente, essas pessoas elas são dependentes financeiramente do marido, ou que uma coisa é o marido ser provedor, outra coisa é você ser totalmente dependente do cara e, tipo, se amanhã acontecer alguma coisa, você tá sem eira nem beira. É diferente. O homem ser provedor é super saudável, mas o fato da mulher também não ter nada, ela não se procurar se desenvolver como ser humano e estar tá ali totalmente dependente, isso não é saudável. Precisamos caminhar também juntos. Nem que assim, eu estou em casa, eu não estou trabalhando, mas eu sou a fonte de apoio do meu esposo. E aí, em paralelo, eu também tenho os meus projetos. De, sei lá, estou estudando, estou me desenvolvendo. Para uma hora que acontecer alguma coisa, aquela pessoa está pronta para ir para a vida. Porque senão, a gente vê aí quantas mulheres vivendo relacionamentos tóxicos por questões de dependência ou financeira ou emocional. Aí as pessoas se colocam nesse lugar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, nós vamos começar hoje. Hoje, o pessoal está meio devagar, eu vou ter que começar a criar alguma estratégia para o pessoal participar. Vou pensar nisso daí. Talvez a gente pode combinar uma vez no mês fazer uma constelação de grupo, né? Para quem está participando, sortear uma constelação, que faz tempo que eu não faço constelação assim online, e eu estou querendo também praticar um pouco. É bem legal, a Terezinha já conhece, né, Tetê? É bem legal a constelação de grupo. E aí a gente vai trabalhando, que é uma forma também de, além de incentivar o pessoal a participar, eu estou pensando nisso. Além de incentivar que as pessoas participem ao vivo, porque a gente tem essa troca, também é uma forma de estar trabalhando mais profundamente a causa aí de cada um. Bom, então vou compartilhar aqui com vocês o nosso estudo de hoje. A Bruna gostou, né, Bruna? Todo mundo gosta, claro. Ainda mais que vão ser com pessoas, né? Eu gosto dos bonecos muito, mas não sei, eu gosto também. A minha paixão é a constelação com pessoas, porque a gente vê aquela reação ali, né, na hora. Principalmente quando a pessoa não está muito aberta a sentir, com pessoas ela dá uma diferença. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é esse aqui. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar da renovação da masculinidade e da feminilidade. Lembrando que é uma renovação. Então, a gente começa entendendo que o nosso feminino vem da nossa mãe e o nosso masculino vem do nosso pai. Só que o que acontece? Já vou antecipar aqui como é que a gente vai falar sobre isso. O que acontece? Muitas vezes as pessoas vão para um relacionamento numa determinada polaridade. Então, a mulher está super feminina, o marido está super masculino, tá lá, o cara trabalha, a mulher também, mas assim, tem aquela, tá tudo ali harmonioso. Começou, casou, maravilha. Só que daí um tempo, aquele homem começa a ir para o feminino dele. Porque ele começa a ter algumas dificuldades em lidar com a mulher por conta das questões que ele tem com a mamãe, e aí ele começa a ir para o feminino dele, indo mais para esse lado da mãe. E a gente falou um pouquinho sobre isso no nosso estudo passado. E a mulher, ela acaba indo mais para essa polaridade masculina, porque se um está despolarizado, o outro vai para outra polaridade. Quando isso não acontece, de inverter as polaridades, acontece dos dois ficarem na mesma polaridade. O que acontece? 2 feminino, 0 sexualidade. 2 masculino, altas treta e também não consegue sexualidade saudável. É só aquela coisa, né? É só naquela hora. Sabe aquela coisa da briga, depois da briga? É só depois da briga que a gente consegue. Então, assim, você percebe o quanto que essa dança das polaridades ela é importante no relacionamento. E aqui o Bert vai falar que a gente precisa renovar. Então, o masculino, para ele se manter masculino, ele vai renovar essa masculinidade. E a mulher também. Porque quando ambos começam a conviver,
O homem vai tomar a parte feminina dele, desta mulher, que vai ser o complemento dele. E a mulher vai tomar a parte masculina deste homem, que é o complemento dela. Só que se um toma demais, aí fica tudo no feminino. Se o outro toma demais para o outro lado, ficam tudo no masculino. E acontece essa despolarização. Temos a despolarização, que normalmente vai ocasionar o quê? Um dos fatores principais quando um casal está despolarizado. Viram dois amigos, a sexualidade vai para o brejo, não tem desejo, não tem tesão, vamos falar real. E perde, sabe, a vontade. E quando eles estão também muito no masculino ou despolarizados, também pode acontecer das traições. Também é um ponto. Porque aí aquela mulher está muito masculina e o homem vai buscar esse feminino fora. Então, existem aí N questões, mas aqui estou trazendo algumas dinâmicas que costumam ocorrer. E aí que o Bert vai falar para a gente sobre essa questão da renovação da masculinidade e da feminilidade. Quando os parceiros estabelecem um relacionamento, cada qual traz a sua individualidade para a união. E, nessa união, a perde. O que significa perde? Eu vou dar para o outro. A esposa confirma o marido como homem, mas, ao mesmo tempo, desafia sua masculinidade e a arranca dele, de sorte que essa masculinidade decresce no curso da parceria. De igual modo, o marido confirma a feminilidade da esposa, mas também desafia sua feminilidade e a despoja dela, de sorte a tomá-la menos mulher. Para que a parceria continue excitante para os dois, eles devem renovar continuamente sua masculinidade e feminilidade. O homem renova sua masculinidade na companhia de outros homens, e a mulher renova sua feminilidade na companhia de outras mulheres. Por isso, devem ambos suspender periodicamente o relacionamento para reavivar sua masculinidade e a feminilidade. O conteúdo real das trocas entre homens e mulheres é irrelevante. Elas podem ocorrer num bar, num clube, num grupo de conscientização ou numa quadra de esportes. O que importa é homens estarem com homens e mulheres com mulheres, fazendo o que costumam fazer quando se reúnem. Se o casal fizer isso, o relacionamento conservará sua tensão, continuando a aprimorar-se e aprofundar-se. Esse elemento costuma ser ignorado no ideal romântico do amor, segundo o qual o parceiro apaixonado é capaz de dar ao outro tudo o que ele necessita. Então, aqui o Bert fala para a gente que essa coisa que eu estava explicando para vocês antes, do dar e do tomar. Na relação, assim como a gente dá, a gente toma dos nossos pais, na relação a gente dá e a gente toma. E aí o parceiro, ele vai tomar esse feminino da mulher. Por quê? Porque é o que encanta o homem, é o feminino. É o que encanta o masculino. E a mulher vai tomar esse masculino do homem, porque é o que encanta o feminino, é o masculino. E nesse que um toma do outro, o outro vai ficando sem. É como se, tem a garrafinha de água, eu sempre vou dar esse exemplo. E aí eu vou dando, se eu não encher de novo, ela vai secando. Então, ao contrário, ele fala aqui no final, ao contrário do que muitos pensam, né? Esse elemento costuma ser ignorado no amor romantizado, no amor romântico. O que as pessoas pensam? Eu vou casar, tem muita mulher que começa a namorar. Isso é mais comum com mulher. Casa, tem homens também, vai. Aquela coisa da possessividade. Então, ela não quer que o homem saia com os amigos, ele não pode jogar um futebol, ele não pode fazer nada, é só de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e esses amigos, e aí tenta excluir o cara de todos os amigos. E esse comportamento é um tiro no pé.
um tiro no pé. Porque o que ela está fazendo? Ela está acabando com o masculino desse homem. E o mesmo acontece o contrário. Quando o cara não quer que a mulher vai trabalhar fora, o cara não quer que a mulher não sei o quê. Que não... toda vez que você vai para casa das suas amigas, você não sei o quê. Aí você não... tenta excluir a mulher das amigas. Ou ela mesma vai se isolando por causa do cara. Então, assim, esse tipo de situação é um tiro no pé no relacionamento. Por quê? Porque a hora que a garrafinha secar, secou. E aí o amor começa a entrar em problemas, em sérios problemas, que são aqueles que eu já falei. Ou um vai perdendo tesão pelo outro, vai ficando aquela coisa sem graça. Poxa, não é mais como antes, né? Não tem aquele... Então, o que ele fala? Não importa o lugar que a gente vai abastecer isso. Não importa se eu vou me reunir com a minha mãe, com as minhas tias, não importa se eu vou num grupo de amigas no cinema, num barzinho, numa cafeteria, ou na minha casa, não importa se o cara vai jogar futebol, ou ele vai no bar com os amigos, ou ele vai, sei lá, numa reunião de igreja, do grupo dos homens, do grupo das mulheres, não sei. Mas é importante que haja esse reabastecimento do feminino e do masculino. Senão, vai chegar uma hora que a garrafinha vai secar. E aí a gente incorre em alguns problemas. Então, o Bert traz para a gente essa visão, para que a gente comece a entender, quando a gente estiver num relacionamento, como que eu tenho que começar a entender que funciona. Porque a minha possessividade, não, mas eu não quero que ele fique com amigo nenhum, é só eu na vida dele. Eu sou a melhor coisa e só pode ser eu. Eu e a família, eu. Mas eu não sei. E aí você está entendendo? E nesse movimento também, que foi o que a gente estudou na semana passada, os filhos homens irem na direção com os pais. Então, vai lá para o futebol, leva o filho homem. Não é para levar a menina, é para levar o filho homem. A mamãe vai com as mulheres lá para, sei lá, para o bingo, para o chá da tarde, leva a menina. Para o salão de beleza, leva a menina. Por quê? Porque vão se abastecendo já desse feminino. Essa dança das polaridades, elas já vão sendo aprendidas desde a infância, quando a gente já começa nesse processo, tá? E eu tiro por mim que eu me criei no meio de homens. Então, era só jogando futebol, pimbolim, era assim, totalmente masculina. Então, eu fui para os meus relacionamentos assim. Tinha os momentos com as mulheres? Tinham, mas a maioria dos momentos era com a molecada, que era onde eu me sentia melhor, até. Tanto que hoje, de um tempo para cá, que eu comecei nesse movimento de feminino. E ainda é algo que eu trabalho muito, porque foi uma vida inteira polarizada no masculino, e eu tenho consciência de que a maior parte do tempo eu ainda fico no masculino. Mas eu tenho tomado consciência e trabalhando isso, trabalhando esse meu feminino, tanto o externo como o interno. Então, é importante a gente trabalhar o externo também, porque começa por fora, o ideal é por dentro, né? Não adianta nada se dentro não está resolvido. Mas o externo, ele ajuda para que a gente comece a ir tomando também consciência. Então, esse movimento aí, ele é importante ser feito. Então, estar mais com mulheres. Eu, antigamente, eu preferia trabalhar com homens, eu preferia ter amizade com homem, eu preferia andar com homem, que era muito mais legal. Para mim, era muito mais legal. E os meus amigos, muito respeitosos, nunca faltaram com respeito comigo. Teve um que chegou ao ponto de falar para mim, Kelly, você é minha amiga homem. Você é minha amiga homem. E eu não tenho nenhum problema com a sexualidade. Sou totalmente heterossexual, né? Isso é óbvio, mas para você entender o nível que era de masculino. Os homens, ele era aquela que eles confidenciavam as coisas, como se eu fosse um homem. Contavam o que eles faziam, o que eles aprontavam, como se eu fosse um homem. Então, isso eu achava legal, mas não é legal. Não é legal para mim, que sou uma mulher. Porque eu não estou no feminino. Ali eles não estavam vendo uma mulher. E num relacionamento, o homem precisa ver o quê? Uma mulher, e não um amigo. Então, mas eu quero ser amiga do meu marido, eu quero ser amiga do meu filho, da minha filha. Gente, cada coisa no seu quadrado. No seu lugar,
Na sua função você tem força. Se você quer ocupar um monte de função e fazer coisa que não é a sua função, vai dar ruim. Não, você vai faltar em algum lugar. Então, estejam cientes do seu papel. Cada um de nós, qual é o meu papel neste relacionamento? Aqui eu sou a amiga. Aqui, às vezes, a gente trabalha com uma amiga, um exemplo. Então, se eu vou sair para tomar um café com ela, ali é a amiga. Fora, a gente é a colega de trabalho, é diferente. Às vezes é diferente, porque senão a gente cria conflitos. Cada papel é um lugar. Alguma dúvida, gente, sobre esse trecho? Alguma dúvida? Ai, Kelly, dá para ouvir? Dá. Ai, sabe aqueles encontros que você ouve exatamente o que você precisava ouvir? Exatamente esse. Que bom, que bom. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então é isso, porque a gente vai aprendendo e aí a gente vai fazendo essa dança. Porque aí eu vou lá, abasteço com as minhas amigas, eu volto. Aí ele vai, abastece com os amigos dele, ele volta, aí ele vê outro sabor naquele feminino. E desse jeito, o Beth fala aqui, mantém um relacionamento mais o quê? Mais excitante. Eu estou lá com um monte de macho, que é um cara, né? Aí quando tô com a minha mulher, nossa, que gostoso, que coisa diferente. E é mais ou menos assim que funciona, tá? Então vamos continuando aqui. Cadê? O vínculo entre parceiros. O vínculo entre parceiros exige que o homem deseje a mulher como mulher e que a mulher deseje o homem como homem. O vínculo não se estreita completamente quando os parceiros se desejam por motivos diferentes. Por passatempo ou adorno, como provedores, por ser um deles rico ou pobre, católico ou protestante, judeu, muçulmano, hindu ou budista, porque um quer conquistar, proteger, melhorar ou salvar o outro, porque um quer que o outro seja, sobretudo, pai ou mãe de seus filhos, parceiros que se juntam com estes objetivos em vista não consolidam uma união capaz de resistir a crises graves. Se o homem continua a ser um filho em busca de uma mãe e uma mulher continua a ser filha em busca de um pai, suas relações, embora possam ser intensas e afetuosas, não são relacionamentos de homens e mulheres adultos. As pessoas que estabelecem relacionamentos na esperança, reconhecida ou não, de que ganharão algo que não recebem do pai ou da mãe, estão, na verdade, procurando paz. O apego que então se desenvolve é um apego entre pais e filhos. Sucede, às vezes, que um homem em busca de uma mãe encontre alguém em busca de um filho, ou que uma mulher em busca de um pai encontre alguém em busca de uma filha. Esses casais podem ser muito felizes durante algum tempo, mas, se tiverem filhos, cônjuges e filhos encontrarão dificuldade de ajustar a sua parceria. O amor é limitado. Da mesma maneira, quando um parceiro age com o outro, valendo-se da autoridade paterna, tentando educá-lo, melhorá-lo ou ajudá-lo. Todo adulto já foi educado e sabe como comportar-se, de modo que qualquer tentativa para repetir a lição está fadada a prejudicar o amor. Não admira que o parceiro, tratado como criança, reaja, cortando o relacionamento, o modo de as crianças romperem com a família. E busque alívio em outra parte. A maioria dos conflitos de poder em relacionamentos íntimos ocorre quando um parceiro insiste em tratar o outro como filho, pai ou mãe. Gente, esse trecho aqui, essa aula de hoje aqui, quem tem relacionamento, eu vou falar, é para perceber aonde que está o erro.
Tipo, puxa vida, o que tem de errado aqui? Esses 2 trechinhos aqui trazem muita informação para a gente. Eu vou começar vou explicar parágrafo por parágrafo, porque tem muita coisa aqui para vocês perceberem. Então, aqui já no começo ele fala que o vínculo entre parceiros é quando eu desejo aquele homem como homem e a mulher como mulher. Então, assim, é só o desejo. Até outro dia, uma colega perguntou assim, que ela estava muito tempo sem sair com ninguém, e aí ela queria saber, e aí um rapaz chamou ela para sair, e aí ela queria saber se ela falava já de cara para o rapaz não, porque homem, né? Porque ela já tem 50 anos, né? Então não é mais um rapazinho. São um homem e uma mulher, né? E então ela queria saber se falava para ele já de cara que, eu quero só sair com você. Eu não quero ir para a cama com você. Tipo, eu só quero sair, só quero te conhecer. E ela falou, eu falo já para ele antes, tipo, porque aí ele já decide se ele quer ou não sair comigo. E aí o que eu coloquei para ela foi o seguinte: todo homem, desde que seja homem, macho, polarizado, ele vai sair com uma mulher querendo levar ela para a cama. Se ele não estiver querendo sair com ela, querendo levar ela para a cama, tem alguma coisa de errado. Agora, a mulher, ela vai pôr o limite. Ela vai perceber o que ela quer ali naquele momento. Naquele momento eu quero, eu estou afim. Eu quero só isso. Ou não, eu quero algo a mais. Não, eu quero conhecer. Ela vai pôr o limite que ela quiser. O homem, a função dele é ir atrás, ir à caça. E ele vai o quê? Ele vai para a caça só para olhar a caça ou ele vai querer buscar a caça para se alimentar? Não adianta, gente. É a natureza do ser humano. É óbvio que o homem vai com esse intuito. E seria até estranho se ele não fosse. Porque aí, um homem que não está neste lugar, mas claro, uma coisa é ele ir nesse intuito, outra coisa é ele querer ser um homem invasivo de tipo, eu quero isso e acabou. Outra coisa é, eu vou nesse intuito, mas calma aí, ela tem coisas a mais, não, eu vou respeitar o tempo dessa mulher, a vontade dessa mulher. Então, assim, existe toda essa dança no relacionamento. Mas é importante a gente entender que o homem ele tem que olhar para aquela mulher com desejo naquela mulher. E a mulher também. Só que para a mulher esse processo ele é mais lento. Porque a mulher ela se vincula muito mais pelo emocional do que pelo físico. O homem ele bateu os olhos numa mulher, ele vai saber se ele quer levar ela para a cama ou não. Mas para ele saber se ele quer um relacionamento com ela, vai levar mais tempo. A mulher, geralmente, é o contrário. Ela já se encanta ali naquele momento e fantasia 1000 coisas, que é o que o Bert fala aqui. Se eu vou para um relacionamento e eu quero que, por conta de questões religiosas, eu só quero o cara porque, só aceito, eu estou 2 pretendentes, mas eu quero esse aqui porque ele é dessa religião. Mas eu gosto mesmo do outro, mas eu vou optar por esse porque só por causa disso. Né? Ou, não, eu quero uma mulher bonita, porque eu quero desfilar com essa mulher do meu lado. Então, é um adorno que ele fala aqui, ó. Ou passatempo, adorno, ou não, eu sou pobre, eu quero um homem rico. Ou também sou rica, mas só quero se o cara também for rico. Então, eu não estou olhando para a pessoa, eu estou olhando para aquilo que a pessoa vai me proporcionar. Ou eu quero ir para proteger, eu quero cuidar, ou eu quero ser cuidada, eu quero salvar, e o cara está lá na pior. Tem mulher que é assim, né? Que a gente chama de... o Elton fala que é a enfermeira. É a mulher danificada, a enfermeira. Ela entra na vida dos caras só para curar o cara. Quando o cara está bem, ele mete o pé na bunda dela e vai procurar outra. Então, a enfermeira, por quê? Porque ela quer cuidar, ela quer salvar, o cara está lá na pior, ela vai lá, não, amor, eu vou te ajudar. Não sei o quê. E também tem homem que faz isso, estou falando mulher porque nós somos mulheres, mas o mesmo vale para o outro sexo. Então, o cara está lá com um problema, ela vai, ela resolve. Não, peraí, está sem emprego? Não. Faz o currículo que eu vou levar para não sei quantas pessoas, e aí já liga para todo mundo, e aí ela resolve a vida do cara.
E aí, quando o cara tá bem, ele faz o quê? Ó, pé na estrada. Por quê? Porque aquele relacionamento já começou errado. E é onde que ele fala aqui. Relacionamentos que começam assim não se consolidam, porque quando tiver um problema, que vai ter, eles não vão resistir às crises. Porque a motivação para estar junto não é intrinsecamente o outro, não é aquela mulher que eu admiro, que eu desejo, não é aquele homem que eu admiro e que eu desejo, independente das outras coisas. Então, o segundo ponto que o Bert traz aqui para a gente também é quando o homem continua a ser filho. O que acontece? Ou a mulher é filha. Quando eu ainda estou muito preso nas dores da minha criança e eu vou para um relacionamento querendo que o meu parceiro dê para mim aquilo que os meus pais não me deram. Então, eu estou carente, eu estou insegura, e aí eu quero que o homem me dê segurança, eu quero que o homem me dê carinho, nananana, tudo aquilo que eu queria da minha mãe e do meu pai que eu não tive, eu quero que esse cara dê para mim. E vice-versa, o cara quer que a mulher cuide, que ela faz a comidinha e leva para ele, passa a roupinha dele, não sei o que, tá aqui. Não que a gente não possa fazer essas gentilezas, essas coisas. E é legal fazer isso, se é uma coisa que é importante para outra pessoa. É legal a gente atender as necessidades do nosso parceiro, mas tem que entender qual que é a motivação, que às vezes a pessoa está ali naquele relacionamento porque, eu nunca tive esse cuidado da minha mãe. Ou então, não, a minha mãe fazia assim e ela também faz. Então, ó, segue aquele padrão da família. E aí, essa motivação também ocorre o que lá na frente costuma também não dar muito certo, né? Esses casais, aí o Bert fala que quando a motivação é essa de uma mulher procurando um pai ou procurando um filho, porque assim, vai dar o que vai dar o match, né? O match é a mulher que procura um pai com o homem que procura a filha. E o homem que procura a mãe e a mulher que procura um filho. O que acontece? O homem procura essa mãe, porque ele tem questões com a mãe dele. E eu já vi acontecer com vários clientes, com várias pessoas que eu conheço. Essa dinâmica é muito comum. O cara tem conflito com a mãe, finge que não tem, aí ele encontra a mulher. Aí ele projeta tudo na mulher, ele vai buscar essa mãe. E ela quer um filho. Nasceu o filho homem, lascou. Se nascer a filha mulher, pode ser que ainda... Mas geralmente vem quem? O filho homem. Aí a mulher, pronto. O filho que eu buscava chegou. Agora eu não preciso mais de você. E aí, o que vai acontecer? Ele coloca aqui. Vão ter dificuldades para ajustar essa parceria. Então, vai acontecer várias dinâmicas. Esses pais vão ter dificuldades na educação desses filhos. O pai vai ter dificuldade em lidar com esse filho, a mãe vai ter dificuldade em lidar, tá? Quando eu falo assim, gente, entenda-se o contrário, também vale a mesma coisa. Da filha com o pai, do filho com a mãe, enfim. Mas vai haver todos esses conflitos aí, e no casal pode ocorrer também a traição. Por quê? Ela virou mãe, botou o moleque no lugar do que ela buscava, que era um filho, e aí pronto, agora eu não preciso mais de você. Tchau, pode ir. Não é consciente, mas o tchau, pode ir é o quê? O cara vai buscar outra na rua até que dá treta e separa. A menos que, geralmente, isso só acontece quando vem a treta mesmo da traição. Aí que a mulher vai tomar consciência de tudo isso, aí que ela vai resolver buscar um autoconhecimento, entender o que aconteceu e voltar para o lugar dela de esposa. Porque ela assume a função da mãe e fica ali, só de mãe. E aquele cara buscava uma mãe, e ele não tem mais, né? Ele vai ter que buscar essa mãe em outro lugar. Então, comecem a perceber aí as dinâmicas, aqui são várias dinâmicas. E aqui a última dinâmica que ele fala, que essa daqui, gente, essa aqui é que você mais vê no relacionamento. É assim, todo mundo vai olhar, né?
Todo mundo vê aqui, a Kelly é super legal, vou lá no grupo com ela, mas aí vai conviver com a Kelly 24 horas, uma semana, pergunta para o meu filho, que me ama, mas vai ver um monte de defeito, como todo ser humano, né? Somos seres humanos, temos defeitos. E aí, naquela hora, eu quero mudar. Puxa vida, então eu tento consertar aquele homem. Ai, sabe, não faz assim, faz assim. Ai, poxa vida, esse aqui... E aí eu vou tentando mudar o jeito da pessoa. E nesse que eu quero mudar, melhorar, educar. Eu lembro que quando eu era casado, meu ex-marido, ele detestava o meu jeito. Então, ele tentava me educar. Ai, Kelly, você não sabe se comportar nos lugares. Ó, fecha as pernas, fala menos. Ó, não sei o que. Então, assim, era o tempo inteiro eu tentando me podar para atender às expectativas dele. E a gente vê muito isso, né? Quando não sai uma briga. Por quê? Porque a pessoa não pode ser quem ela é e ser aceita com os defeitos e com as qualidades. Isso é muito importante a gente ver no namoro, porque vai ter defeito. Só que a questão é, esse defeito eu tolero, eu suporto, dá para eu aguentar? Ou não? Esse eu não suporto. Porque se não suporta, o ideal é que se caia fora, enquanto está namorando. Porque depois que a gente casa, aí fica mais complicado eu querer mudar, que ele mude aquilo que ele já tem. As pessoas podem mudar? Podem, todo mundo pode mudar. Eu mudei muito. Se perguntar para o meu próprio filho, para qualquer pessoa da minha família, e principalmente para a família do meu ex-marido, do meu primeiro marido, se perguntar quem era eu, quem sou eu falar, nossa, viraram do avesso quase, mudou muito. Tem coisas que eu não mudo, que é a minha essência. E não tem jeito, eu vou me segurar, e não vai dar, porque é a minha essência. Mas a gente pode mudar, mas a pessoa tem que querer, e não o outro. E como eu motivo o meu marido para mudar? Eu mudando. Ou ele vai mudar também, eu mudando o meu comportamento. Ou ele vai mudar também, ou esse relacionamento vai realmente caminhar para a separação. Diga, Natália. Você levantou a mãozinha, pergunte. Não, eu costumo dizer que relacionamento é mais do que você suporta do que você admira. Às vezes você tem 10 itens que você admira e 3 que você não suporta, mas um é insuportável e é inegociável. Ai, não dá. Então, se tem o insuportável e o inegociável, acabou. Outra coisa que eu costumo orientar quando a gente trabalha relacionamento, e eu vi que lá no grupo tinha muita gente que falou que não tinha relacionamento, que está sozinha, mas não está aqui com a gente para arrumar esse relacionamento. Então, uma coisa que é importante, assim como a gente tem que pôr no papel, de preferência no papel, porque só na cabeça fica muito abstrato. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, e de uma forma concreta. Como é uma forma concreta? Eu quero ganhar tanto, fazendo tal coisa, até tal dia, até tantos anos, eu quero ir em tal lugar. Quando a gente traz isso, a gente consegue materializar de uma forma muito mais fácil. E a mesma coisa é nos nossos relacionamentos. Então, eu fazer uma lista do que é importante para mim num homem, o que é importante para Kelly no homem. E aí eu vou pular um monte de coisa. Vai ter coisas que são negociáveis? Ah, eu quero um moreno. Mas se vir um loiro, tudo bem. Ah, eu quero um homem de olho azul, porque tu viu aqui ele falando a motivação para ter os filhos. Ah, eu quero um homem de olho azul, porque eu quero ter um filho de olho azul. Eu já vi gente que queria de todo jeito um japonês, porque o sonho era ter um filho japonês. Agora, me fale se uma motivação dessa para um relacionamento vai ter muito futuro. Difícil, né? A menos que hajam grandes ajustes ali no meio do percurso, se esta é a motivação, é muito difícil. E eu conheço gente que fez isso. Queria porque queria, porque queria. Então, isso é algo que é infantil. Isso é um pensamento infantil. Então, eu vou colocar lá, mas é importante eu saber os meus valores, aonde eu quero chegar. Eu quero a mesma coisa que aquele cara, o sonho do cara é mochilão. E o meu sonho, não, eu quero morar no centro da cidade, muito bem estabelecida, numa casa própria, porque assim, quando a gente fala em casa própria, é para morar no mínimo 10 anos naquele lugar.
Menos de 10 anos você ter uma casa própria é também jogar dinheiro no lixo. Então, aí você pensa, e o sonho do cara era um mochilão pelo mundo. Vai dar certo isso, gente? Ah, mas a gente se ama, mas não sei o quê, nenenê. Vai. Quando vem os filhos, que assim, opa, vida real, caiu a ficha, agora eu sou adulto, não posso ser mais criança, e aí? Aí fica naquele conflito. Menina, mulher, homem, menino. E aí onde que as coisas vão para o brejo. Então é isso, Natália, realmente, é mais do que a gente pode lidar. E se quando eu estou namorando existem coisas inegociáveis para mim, é importante que eu já saia fora. E aí ver se o cara atende aqueles checks da minha lista. Aquele que, não atendi esse, mas, calma aí. Isso aqui dá para eu aceitar, tudo bem. Esse aqui também dá, então, beleza, vamos tentar, né? E é um vamos tentar fazer dar certo. Não é assim, só tentar, né? Se deu, deu, se não deu, não deu. Porque quando você entra num relacionamento também com essa motivação, vou tentar, vou dar uma chance. Vou dar uma chance, né? Tô sozinha, vai. Então, assim, não tem motivação, não tem. É assim, não, vamos tentar fazer isso dar certo juntos. Vamos alinhar os nossos planos de vida juntos. Então, é importante, até gostei muito da minissérie lá do dinheiro. Quem se interessar, assiste, muito legal. Eu vou fazer o post falando depois, que eu achei super interessante, porque fala de casais. É só com casais. Então, você vê o quanto o casal que ele não se alinhou em relação ao dinheiro e o quanto isso depois vai trazer conflitos para esse casal. Porque um tem uma visão do dinheiro, outro tem outra. Né? De repente, um quer ser rico, o outro quer ser pobre. O outro tá bom, eu não quero riqueza. É Como Ficar Rico. Acho que é esse, Como Ficar Rico, do Hammett. Hammett é um famoso lá que é dos Estados Unidos, que trabalha só com finanças. É tipo um reality, né? É um reality com casais. Mas o que eu peguei dali, claro, a parte de lidar com as finanças, acho super interessante, é algo que eu venho também trabalhando para mim, para melhorar, porque venho de um padrão familiar em que as pessoas não têm controle, a maioria. Cresci num ambiente que nunca vi na vida uma planilha de gastos, nunca vi na vida um orçamento, isso não existe. Deixa a vida me levar totalmente. Então, o mais interessante que eu achei ali, trazendo para o que a gente está trabalhando aqui hoje, que são relacionamentos, é o quanto, já no começo de um namoro, eu tenho que alinhar essas coisas. Pô, quais são os sonhos desse cara? O que esse cara quer? Será que tem a ver com o meu? Dá para que eu ajuste também meus sonhos e ele ajuste o dele e fique mais ou menos ali? Ou não, gente, é o extremo oposto. Os valores são totalmente diferentes. E aí fica difícil. E aí, quando a gente fala que ele fala motivação religiosa, não pode ser só a motivação religiosa, mas também se a pessoa tem crenças completamente diferentes das minhas, é muito difícil. Essa coisa do amor e uma cabana é só no começo, é só nos primeiros meses de paixão. A hora que a poeira assentar e começa a vir, né, as tretas, como dizia minha sogra, o dinheiro sai pela porta e o amor sai pela janela. E aí começa brigas e brigas e brigas, porque valores totalmente diferentes. Mas de uma mulher extremamente gastadeira, um homem extremamente mão de vaca. Olha quanta treta já vai ter nesse relacionamento. E aí, você já vê isso no namoro, gente? Isso é claro. Isso é muito claro. Ou o contrário. O cara totalmente... Dá para ser melhorado? Dá, que é o que o cara faz ali no reality. Dá para ajustar? Dá, mas tem que ambos quererem. E já vem naquele padrão, então requer um esforço muito grande. A pessoa, aquilo que a Terezinha falou no começo, a pessoa tem que querer muito para poder mudar. A gente tem que querer muito para a gente poder mudar. E para a gente querer muito, a gente tem que ter uma motivação muito grande. Tem que ter algo muito importante que vai motivar a gente a querer fazer essa mudança. E às vezes a gente não tem. Alguém quer comentar alguma coisa?
Não? Eu estou gostando, não sei vocês. Eu estou gostando do assunto de hoje. São coisas práticas que a gente vê, né, nos relacionamentos. Então, vamos lá. Ó, aqui vamos falar sobre vínculos no segundo relacionamento. A segunda parceria amorosa é diferente da primeira. Aqui é quando a pessoa vai se casar pela segunda vez. E o Bert já falou um pouquinho sobre isso no nosso outro encontro, onde ele fala que cada vez que a gente vai formando vínculo, vai diminuindo, né, a capacidade da gente criar esse vínculo. Então, a segunda parceria amorosa é diferente da primeira, porque o novo parceiro se ressente dos antigos vínculos do outro. Percebe-se isso pela cautela com que nos aproximamos do novo parceiro e também pela lentidão com que nos damos a ele e o tomamos, sem a mesma liberdade que presidiu ao relacionamento anterior. Ambos os parceiros vivem a segunda parceria à sombra da primeira. Mesmo que o antigo cônjuge já tenha falecido, por essa razão, o segundo amor só logra êxito quando o vínculo com o primeiro é reconhecido e valorizado. Quando os novos parceiros compreendem que sucedem aos anteriores e ficam em débito para com eles. A segunda união não tem a mesma força e qualidade da primeira. Nem isso é necessário, mas não quer dizer que seja menos feliz ou menos afetuosa. Na verdade, costuma ser até mais feliz e satisfatória. Todavia, a densidade do vínculo geralmente decresce a cada relacionamento sucessivo. Eis porque a culpa e o senso de responsabilidade resultantes do segundo divórcio são geralmente menores que os provocados pelo primeiro. O segundo divórcio, de fato, tende a ser mais fácil e menos doloroso. Podemos avaliar essa força do vínculo pela porção de culpa, dor e perda que acompanha a separação. Então, aqui, gente, deixa eu pôr aqui para eu conseguir ver ele todo, nessa outra tela. Aqui ele fala de quando a gente já teve um vínculo grande com o primeiro parceiro e depois a gente tem de novo. E quando ele fala de vínculo, não é só casamento, tá? Não é só morar junto. Às vezes eu tive um namoro que foi muito significativo. E uma das coisas que determina o vínculo é o quê? A sexualidade. O Bert falou isso já no nosso outro encontro. Então, quando eu tenho aqui uma relação de amor e sexualidade, um vínculo forte com aquela pessoa, depois, no segundo relacionamento, já não é a mesma coisa que o primeiro. Por quê? Porque no primeiro a gente se joga. Lembra lá quando a gente era mais nova? O que a gente fez nos nossos primeiros anos? A gente se jogou de cabeça. Aí não deu certo por N motivos, que agora a gente está entendendo, né? Mas quando a gente vai para o segundo, aí ele fala aqui, que a gente já vai de uma forma mais lenta, porque, opa, calma aí, deixa eu prestar atenção para eu não cair no mesmo golpe, que eu já caí lá atrás. Então, a gente já vai cheia de ressalvas, a gente não mergulha. Depois eu vou trazer um texto, talvez no nosso próximo encontro, do Bert, onde ele fala que ambos têm que mergulhar no rio, se jogar nesse relacionamento. Os dois têm que se jogar de igual medida, para poder deixar fluir nessas águas desse rio, que é o amor desse casal, para que isso vá adiante, vá para frente. Então, só que a gente já vem com essas ressalvas. E aí ele fala que o vínculo do segundo já vai conviver com o quê? Com a sombra do primeiro. Então, a energia daquele primeiro vínculo já está presente na pessoa. Ou, às vezes, não é nem o primeiro, já teve vários, né? O que é muito comum nos dias de hoje. Hoje as pessoas têm vários relacionamentos. E aí ele fala que isso também não significa que esse que vai vir depois vai ser infeliz, não vai dar certo. Não, pelo contrário, pode ser até que dê mais certo.
Por quê? Primeiro, porque eu aprendi com o primeiro. E segundo, também, se eu dei lugar para esse primeiro e respeitei que, graças àquela pessoa não ter dado certo com o meu parceiro, é que hoje eu estou podendo estar ali com ele. Então, é eu agradecer por isso, eu ter esse sentimento de que ele fala débito com eles. Na verdade, esse débito, a gente pode até transferir para um sentimento até de gratidão, de que bom que essa pessoa saiu da vida do meu parceiro e eu pude estar aqui nesse lugar. E mais ou menos esse sentimento, isso vale também um pouco, não pelo fato de sair, mas depois a gente vai falar sobre isso, pelas questões de conflito com sogra e sogro, que é outra coisa polêmica, que vem também disso, da gente ser grato por aquele filho daquela mulher, porque se não fosse ela, o sogro e a sogra, não existia aquele marido, não existia aquele namorado, aquele parceiro, e vice-versa. Então, aqui ele fala que o que também acaba sendo mais leve, a densidade do relacionamento é menor, porque se eu já separei uma vez, fica mais fácil para eu separar a segunda vez. Porque a primeira vez para a gente separar, a gente pensa 1000 vezes. Porque a gente quer que aquilo dê certo, a gente faz de tudo para que aquilo dê certo. E não que não vamos fazer de novo pelo segundo relacionamento, mas as ressalvas são menores. Por quê? Porque eu já passei por aquilo, né? Eu não tenho mais medo de me jogar do penhasco, porque eu já me joguei uma vez, já sei como é que é. Eu já sei que vai doer quando eu cair, mas eu já sei a dor que é. Agora, quando eu nunca sei, a gente morre de medo. Não sei se alguém já... eu nunca pulei, tá? Mas pulou desses bungee jump ou fez uns negócios assim radical. Então, a primeira vez que a pessoa... mas eu lembro quando eu ia em montanha-russa, que eu sempre fui medrosa. E aí eu ficava morrendo de medo de ir na montanha-russa a primeira vez. Aí eu ficava na fila, aí os amigos me motivando até que eu ia. Quando eu ia a primeira vez, agora eu vou de novo. Por quê? Já sei como é que é, eu já sei que tem uma coisa meio ruim, aquele frio no estômago, mas eu já sei o que vai vir depois. É diferente. Então, fiz uma analogia meio tosca aqui, mas acho que vocês entenderam. Porque é assim que funciona. E a pessoa já não vai ter mais aquela coisa daquele vínculo tão difícil de dissolver. Por quê? O vínculo já não está tão forte, porque eu já sei como romper ele. Então, fica mais fácil. Alguém tem alguma dúvida nesse trecho? Não? Eu vou só prosseguir só mais um pedacinho para a gente ir para a nossa prática. Minha segunda esposa. Deixa eu ver aqui. Vamos começar aqui só esse trecho. Minha segunda esposa. Um homem contestava a afirmação de que a densidade do vínculo decresce a cada relacionamento. Ele garantia que se apegara mais à segunda esposa do que à primeira. Todos viam que ele e a segunda esposa se davam muito bem e que seu amor era verdadeiro e profundo. O homem afirmava que o primeiro casamento fora doloroso e nocivo, ficando claro que não queria mais ser tão vulnerável quanto fora então. Ele suportara aquele casamento, em parte, por causa do filho. Do segundo, não tinha filhos. Indagado sobre o que aconteceria se o segundo, acho que está errado, se o segundo casamento degenerasse e se tomasse como o primeiro, respondeu que, embora não pensasse que isso fosse possível, iria embora antes de repetir a experiência anterior. Compreendeu, então, que, embora amasse mais a atual esposa, estava menos ligado a ela do que a primeira. Então, o que esse trecho traz aqui para nós? Que ele viveu uma dor e que ele, de certa forma, pelo menos é isso que eu estou entendendo, talvez vocês tenham tido uma outra visão desse trecho, de que ele passou por aquela dor, aquele sofrimento de um primeiro casamento, e que aquilo foi tão nocivo e ele só suportou tudo aquilo por conta do filho, que ele dizia. Já no segundo casamento, primeiro, que ele já não tinha filhos, e segundo, que aquilo que ele aprendeu com o primeiro
valeu para que ele já, como é que eu vou dizer, colocasse em prática no segundo, para que ele de fato aprendesse e mudasse para o segundo casamento. Só que ele aprendeu a lição, só que ele falou que se essa esposa atual começasse a repetir os comportamentos da primeira, que ele sairia fora, que ele iria sair com muito mais facilidade do que da primeira, que ele não pensava duas vezes e ele iria embora antes de repetir essa experiência. Então, o que significa? Que ele ainda estava vivendo esse relacionamento com base no que ele aprendeu no primeiro. A base do relacionamento, do segundo relacionamento, ainda é o primeiro relacionamento. Porque talvez, se ele tivesse com esta mulher que ele está hoje, sem ter passado por aquela experiência, talvez ele cometesse os mesmos erros. E isso a gente vê acontecer. Às vezes a gente vê um cara que, tipo, não deu certo no relacionamento com uma mulher. E aí ele vai para um outro relacionamento e aí ele é outro homem para aquela mulher. A primeira fica até ressentida. Tipo, nossa, mas comigo ele não fazia nada disso. Ele não era daquele jeito. Porque as pessoas também podem aprender com os erros. E prestar atenção naquilo que não foi tão legal e que eu posso não repetir nessa segunda experiência. E aí sim, esse relacionamento tem chance de ir para um outro nível. Como o Bert falou lá anteriormente, pode ser tão feliz quanto ou mais do que o primeiro, ou até bem mais que o primeiro. E comumente é mais feliz que o primeiro. Normalmente, se a pessoa aprende, se a pessoa resolve as questões que ela tem, quando ela vai para um outro relacionamento, ela já vai ser uma pessoa melhor. E ela vai atrair o quê? Uma pessoa melhor. Semelhante atrai semelhante. Se eu ainda estou atraindo traição, abandono, rejeição, por quê? Porque esses conteúdos que estão dentro de mim, das feridas internas da minha criança, ainda estão me conectando a essas pessoas. Enquanto eu não curo esses conteúdos aqui dentro, enquanto eu não aprendo a lidar com esses conteúdos, eu vou continuar atraindo mais do mesmo. Eu vou continuar, ou sempre sendo... Geralmente as pessoas têm padrões, né? Ou é rejeitado, é abandonado, é traída. Então tem todas essas questões. Ou muitos ciúmes, a pessoa é extremamente controladora, mas aí quando você vai puxar da questão familiar, você vai entender que ou está numa dinâmica que ocorreu na infância, que é o primeiro círculo do amor, ou o segundo círculo do amor, que a gente estava conversando hoje no início aqui, ou vem de questões familiares, padrões já transgeracionais, que a pessoa vai seguindo naquele mesmo molde. Alguma dúvida aqui, gente? Não? Então, nós vamos, hoje, em termos de tudo, vamos parar por aqui. Acho que foi bem produtivo. Aprendemos bastante coisa, principalmente para quem já tem um relacionamento, ou para quem também quer entrar num relacionamento para rever, né, as coisas que a gente viveu nos nossos relacionamentos anteriores, para quê? Para justamente não cometer os mesmos erros no próximo. Então, é interessante a gente entender tudo isso. Agora eu vou pedir para vocês procurarem aí ficar tranquilos, calmos, uma posição de centramento. Nós vamos fazer um exercício de observação primeiro. E depois nós vamos fazer um exercício meditativo. Mas primeiro, eu quero que vocês observem. Se vocês tiverem papel e caneta por perto, quiser procurar aí, vou dar um minutinho para procurar, porque acho que seria interessante vocês, no exercício de observação, vocês anotarem. Por quê? Para depois vocês refletirem. Se ficar com alguma dúvida, depois também me pergunta, tá? Porque aí a gente vai trazendo percepções. São percepções, eu vou colocar aqui alguns bonequinhos de âncora, que estão ancorados, e vocês vão perceber quais são as sensações que tem aí no corpo. Então, vamos respirar profundamente. Solta devagar.
Mais uma vez. E solta. Mais uma vez. E solta. Presta atenção nos pés, tornozelos, joelho, coxas, base da coluna. Traz atenção para toda a sua coluna, seus órgãos internos, braços, cabeça. E se tiver algum ponto de desconforto, respire e solte. E agora, vocês podem lentamente abrindo seus olhos. Estão vendo aí 2 bonequinhos? Todo mundo está vendo os 2 bonequinhos? Eu quero que vocês agora, vocês vão fazer um exercício de observação, tá? Não se preocupem com cor, com o formato do boneco, tá? Eu procurei pegar algo bem genérico para não remeter a nada, embora pareça 2 anjinhos, né? Dá para ver 2 anjinhos. Mas eu quero que vocês percebam qual dos 2 bonequinhos te chama mais atenção. Se é o amarelinho, se é o azul, vocês vão anotar. Qual chama mais atenção? E depois eu quero que você pare um minutinho e olhe um por um. Olha primeiro para esse que te chamou mais atenção. E vai anotando o que você sente. Você tem vontade de se aproximar? Você tem vontade de se distanciar, de se virar? Vem alguma sensação no corpo, algum pensamento, vem alguma frase, vem alguma coisa, algum sentimento. Vai percebendo o que vem quando você olha para esse que mais te chamou a atenção. E aquilo que for vindo, você vai anotando aí também. Vai anotando, vai trazendo todas as percepções. Se vocês quiserem, coloque aqui no chat qual foi o bonequinho que mais chamou a atenção. E depois, vocês podem olhar para o outro e perceber também qual movimento que vem. Eu quero me aproximar, eu quero fazer algo, sinto vontade de algum movimento em relação a esse representante. Qual é a sensação que vem no meu corpo? Qual é a sensação, qual o sentimento, pensamento ou movimento? Só observe. Talvez você perceba que algum desses representantes esteja de alguma forma. Eu sinto que ele está assim, que ele está assado. Perceba tudo o que vem e vá anotando. Todo mundo já fez? Nath, conseguiu, Natália? Bom, vou passar para o próximo, tá? Agora nós vamos para uma outra percepção. Peraí. Eu não sou sensível nessas percepções, não. Eu tenho dificuldade com isso.
deixa o que vier. O que vier. Fica olhando. E o que vier, não senti nada, ou senti, ou... O que vier. Às vezes vem umas coisas, sem pé nem cabeça. Eu lembro que uma vez você recebeu alguma coisa do celular e no fim você achou que não tinha nada a ver e no fim tinha tudo a ver. Eu não lembro uma dinâmica que eu fiz de percepção que eu pedi para vocês pegarem objetos, né? Mas agora eu vou começar a trabalhar com vocês até lá no grupo com bonequinhos, para a gente trazer várias dinâmicas de percepções. Para quê? Para a gente ir ampliando a nossa consciência. Isso aqui nada mais são do que elementos de constelação. Constelação com bonecos. Vou passar para o próximo. Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês se concentrem nesse outros bonequinhos. No lilás e no verdinho. E percebam. Qual dos dois te chama mais atenção? E esse que te chama mais atenção, você vai perceber se tem algum lugar no seu corpo, se vem algum desconforto, alguma inquietação, se tem vontade de se aproximar, se tem vontade de ir embora, de qualquer coisa que venha. O que você percebe? Se sente atraído, se sente repelido. Me chamou a atenção, mas eu me sinto repelido. Se vem um sentimento, uma tristeza, uma raiva, uma alegria, sei, qualquer coisa que você perceba que sente, você vai anotando sobre esse elemento. E depois você vai fazer o mesmo movimento com o outro, que não te chamou tanta atenção, mas qual o sentimento que vem? O que você percebe aí? Talvez você perceba também alguma interligação entre os dois, ou não sabemos. Isso também vai variar de pessoa para pessoa. Perceba tudo que vem e anote tudo que vem. E se não vier nada, Natália, não veio nada. Não consigo sentir nada. O nada também é uma informação. Tá? Tudo é uma informação no campo. Quando vocês terminarem, me façam um sinal, que eu vou falar o que é o que, tá? Então, agora vamos voltar para o primeiro, onde eu vou explicar aqui qual era a dinâmica. Quem olhou, quem chamou mais atenção, amarelinho? Alguém? Bruna? Natália? Amarelinho, azul? Azul. O azul. Então, quem chamou mais atenção, o amarelinho estava representando a nossa criança interior. Então, ainda está mais conectado com a criança interior. E aí, perceba o que você anotou. Quais foram as percepções em relação a essa criança? Se sentiu vontade de acolher? Como que foi? Tá? Perceba. Eu pedi para vocês anotarem, vocês vão perceber, depois vocês podem Ai, Kelly, eu não entendi, quero entender melhor o que saiu aqui, tá? E o azul era o adulto, a sua adulta. Então, quem está conectado mais no azul significa que está com uma postura um pouco mais adulta. Mas perceba de que forma está conectado. De que forma que eu estou conectado. E não se preocupem com o fato de, tá certo, tá errado, não é? É importante que a gente perceba para que a gente possa dar os passos necessários. E não é porque também eu estou numa postura mais adulta que eu não acontece de alguns momentos eu voltar para a postura mais infantil. O mais importante não é tanto aonde que eu me conectei mais. O mais importante é
quais foram as percepções que veio em relação a cada um. Porque, de repente, eu me conectei mais com o adulto, mas eu achei ele muito, sei lá, muito ruim, muito fraco, precisa de cuidado, não sei o quê. Então, assim, percebam que as informações, elas são mais importantes. Eu estar olhando para a minha criança não é algo ruim, dependendo das percepções que veio, pode ser algo até positivo, eu estar conectada com a minha criança. Então, percebam aí o que vem para vocês, tá? E aqui, no segundo movimento, o primeiro elemento, o roxinho, né, o lilás, ele representava a mamãe. E o verde, o papai. Então, percebam também o que vem, o que veio aí em relação um ao outro. Qual que é o meu movimento ainda em relação ao meu pai e minha mãe? Para trazer essas percepções para vocês, de qual é o movimento. A Terezinha colocou aqui, ó, o azul me trouxe tranquilidade, aconchego, leveza. O que a gente pode entender aqui? Que ela está buscando tudo isso no adulto dela, que ela está conseguindo, de uma certa forma, trazer características que é do feminino e que é da criança dela para este adulto. O que eu falei do amarelo? Pode falar. O amarelo eu escrevi assim, alegria, vibração positiva e ação. Olha, tá vendo só? É o que a tua criança te representa. Mas chamou mais atenção o adulto. Uhum. E no segundo, eu gostei mais do verde. Do papai. Ô, novidade! Aí eu coloquei assim, que eu queria me aproximar, né? E ele me remete à floresta, caminhar, alguma coisa que eu gosto muito, né? Já o lilás, né? Ou rosa, não sei, eu coloquei assim, não gosto, é pesado. E aí você vai perceber na sua dinâmica familiar como que isso se reflete. E aí, aonde eu tenho que trabalhar? Porque assim, não adianta a gente só perceber. Mais importante do que a gente perceber é agir. Onde que eu tenho que trabalhar? Talvez em olhar para esse peso na minha relação com a minha mãe. Olhar mais profundamente para esse peso na relação com a minha mãe. E quando você comentou assim, como eles estão interligados e que direção? Aí eu coloquei assim, não são interligados e indo para direções contrárias. Olha só. Como era a dinâmica do relacionamento dos seus pais. Porque às vezes os pais ficaram casados a vida inteira. 50 anos de casado, mas cada um, né, totalmente desconectado do outro. Fez sentido para você todas essas coisas? E aí você vai refletir dentro do que você percebeu, que ações você pode fazer para ir melhorando. Um primeiro ponto a ser olhado é este peso na relação com a mãe. O quanto eu preciso ainda trabalhar este peso na relação com a minha mãe. Vamos lá, quem levantou a mão primeiro? Natália, né? Natália, fale, Natália. Eu só não vou abrir o áudio, gente, que hoje eu tô muito, muito feia. Então eu tô com vergonha. Fica tranquila. Você sabe que a primeira vez que eu te procurei foi para poder falar sobre questão financeira, de trabalho, né? Para poder constelar isso. E aí falou assim, mas o problema não tá nisso, né? Que a questão é você resolver o parental, né? Que é pai e mãe. Fez algumas constelações e na última sessão até comentei com você que tem bastante coisa mudando. Aí hoje, na última visita que eu fiz ao meu pai, que eu fui visitá-lo, ele me falou uma coisa que eu abracei para mim, sabe? Que eu peguei mesmo para mim. Aí ontem eu estava falando com a mamãe, falei, mãe,
Quando eu visitei papai comentou isso comigo e eu comentei muito, e eu peguei isso para mim, né? Que ele falou assim: quando eu decidi que eu não ia mais trabalhar para ninguém, né? Que eu ia melhorar de vida, que eu ia fazer minha vida, nunca mais eu fiz. Eu tomei essa decisão e segui minha vida, né? E consegui prosperar naquilo. E eu tomei aquilo para mim. Eu falei assim: eu também vou prosperar igual o meu pai. Isso. Tomei aquilo. E aí, hoje, quando você mandou escolher as cores, que eu escolhi a Natália adulta, eu fiquei feliz porque, assim, adultos que fazem dinheiro, adultos que tomam decisão e vão para frente. E aí, eu fiquei emocionada de eu ter abandonado a criança. Não, Não, não abandonado, ter não abandonado, mas eu vivia naquela. saído da postura da criança. Sem tomar decisão, sem decidir o que quer para a vida, sem virar a chave, entendeu? E aí, no segundo bonequinho que eu escolhi o pai, de forma, né, sem saber, eu falei, caraca, é a energia que eu falei que eu ia tomar para mim e realmente eu tomei. Tá vendo só? E é assim mesmo. Fiquei emocionada hoje, juro. Que bom, que bom. Isso é coisa boa. E assim, o movimento das constelações, ele é um movimento que às vezes a gente faz e ele leva um tempo para começar a surgir efeito. O Bert Hellinger fala que até 2 anos isso vai reverberando no nosso campo. Só que o mais importante, além do constelar, é os movimentos que a gente vai fazendo na vida. É isso que você fez. É ir lá. Você fez vários movimentos, né, no trabalho que a gente fez, né? E todos esses movimentos, eles foram mexendo nesse campo. E hoje você está cada vez mais ampliando a sua consciência e já fazendo sozinho esses movimentos, igual você fez. Eu fui lá e tomei para mim. Eu acho que eu comentei aqui, não sei se foi num dos nossos encontros, que o Décio, que ele é o dono, o criador do IDESV, que trazia o Bert Hellinger para o Brasil, ele tinha essa questão com o financeiro dele muito terrível. A história dele, eu vou ver se eu acho o vídeo que ele conta a história dele, vou compartilhar para vocês. E só quando ele conseguiu aceitar aquele pai, se reconciliar e tomar as qualidades do pai, aí que ele conseguiu prosperar. E ele era médico, ganhava dinheiro, mas não conseguia ter prosperidade, né? Prosperidade não é só dinheiro. E aí qual que é o caminho? Curar a nossa criança, né? Através desses movimentos. Porque a Natália chegou com uma criança muito ferida, com muitas dores. Ainda tem alguma? Sim, como a Kelly também tem, como todo mundo aqui tem ainda. É muita coisa, né? Eu, pelo menos, 43 anos, né? Então, assim, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir tudo que a gente quer, mas a gente vai nesse caminho, indo para o mais, sabendo que hoje eu estou melhor do que ontem. Eu não estou pior, e eu vou caminhando. E ontem eu Até conversar à tarde com a minha mãe, coisa que eu não fazia há anos. Que coisa linda! Teve uma cliente também que ela me mandou, nossa, eu me emocionei. Ela me mandou uma foto, ela não via a mãe há muito tempo. A gente constelou e a mãe com Alzheimer internada fora da cidade, e ela não via essa mãe há muito tempo, então muita dor, muito sofrimento. E eu falei: você precisa ir lá tomar esse colo dessa mãe, você precisa ir lá tomar o colo da tua mãe. E aí foi tempo, viu? Porque ela tinha feito uma constelação há 1 ano atrás, aí depois ela me procurou de novo, aí ela fechou a mentoria, aí depois de todo esse movimento ela conseguiu. E aí ela falou: ai, Kelly, ela até botou, até compartilhei o depoimento dela, mas não falando da mãe, ela colocou lá no Instagram aleatoriamente quanto que ela estava se sentindo bem, mas quando ela me mandou a foto da mãe, ai, que coisa linda. E ela falou: vi, minha mãe está tão bem, apesar do Alzheimer, a mãe estava muito bem, muito linda, sabe, assim. É outra coisa, gente, é a gente permitindo pegar o que é de bom, pega o que é de bom, deixa lá com eles, o que é deles, só que sem julgar também. Ah, isso é ruim, não quero isso. Porque quando a gente olha aí, eu não quero isso, eu não quero essas moedas, aí fico sem nada. Diga mais alguma coisa, Natália? Não, vou passar para a Bruna. Fala, Bruna, o que veio de percepção?
Pode falar? Ah, tá. É que quando vez que ela vai ligar o áudio, né, às vezes cai. Deixa eu ver que ela volta aqui. Isso. Oi, Kelly. Oi. Toda vez que eu ponho o fone de ouvido, acontece isso. Ai, O que mais me chamou a atenção foi o amarelo, e a frase que me veio foi eu te amo. que bom. E aí o azul eu senti antipatia e eu queria me afastar. Então, o que isso prova? Ainda aquele meu desejo de ainda continuar criança, né? O quanto é ainda o adultecer, e não é fácil não, gente, não é fácil não. O adultecer ainda é pesado para alguns, para a maioria, né? Muita gente ainda quer ficar, porque ficar na criança é mais fácil. É um mundo mais leve, né? Mais tranquilo. Eu não preciso me preocupar com muita coisa, eu não preciso me esforçar para muita coisa, mas o que é mais importante é que você está tomando consciência de tudo isso. E qual o movimento? É entender que está tudo bem eu acolher minha criança, e é ótimo e muito saudável, mas eu preciso me despedir dessa infância. Eu preciso adultecer. E quanto antes você conseguir olhar para essa relação da tua criança interior com a tua mãe, você vai conseguindo adultecer cada vez mais. Criando movimentos, fazendo ações para quê? Para que eu possa sair desse lugar e ir para o outro. Isso vai ajudar até muito mais quando você tiver seu filho. Porque aí, eu tendo um filho numa postura adulta é uma coisa, quando eu tenho um filho numa postura infantil é outra coisa. Sim. E eu tive filho numa postura totalmente infantil, gente. Totalmente infantil. O bebê chorava e eu chorava junto. E isso acontece com a maioria das mães, gente. E não é porque é nova, não, é a nova, é a velha, é qualquer uma. Dentro de todos nós mora uma criança. E aquilo que a gente não trabalhar na nossa criança vai refletir nas nossas relações. Como eu coloquei lá, não é só relacionamento amoroso que a gente está falando aqui. É relacionamento amoroso, relacionamento pais e filhos, e até dos amigos também. Em relação ao papai e a mamãe, o que saiu aí? Nossa, quando você falou que era pai e mãe, eu fiquei até espantado, porque eu coloquei aqui um sentimento de estranheza. Me chamou mais a atenção o verde, mas os dois me deram um sentimento de estranheza. É perceber. Depois você vai refletir. Por que eu estou com este... Será que agora eu olho para minha mãe e estranho que não é mais exatamente aquela visão que eu tinha da minha mãe de antes, de quando eu era criança? Como está sendo essa despedida da mamãe para que eu possa adultecer? Em relação ao pai, já tinha essa questão também, né? Porque você... Como é agora olhar esse pai por um outro prisma que a gente já vem trabalhando também? Algo que é estranho não necessariamente é negativo, só é diferente, né? É novo, eu estranho. Tudo que é novo, eu estranho. É algo novo. Ok? Então, agora, com todas essas percepções, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, para a gente finalizar. Vai respirar profundamente. Solta bem devagar. Mais uma vez. Respira profundamente. E solta bem devagar. Mais uma vez. E solta. E agora eu quero que vocês se imaginem num lindo jardim. Um jardim que é só seu. Um jardim secreto. Um jardim seguro e muito bonito. E nesse lugar, eu quero que você traga na sua mente a imagem da sua mãe e do seu pai. E ao olhar para a mamãe, diz para ela:
Mãe, eu sou como você. Tá tudo bem ser como você. Em alguns momentos, eu posso fazer um pouco diferente. Mas a minha essência vem de você. E a partir de hoje, mãe, eu escolho olhar apenas para o seu lado adulto. Eu digo sim para tudo que aconteceu na nossa história. E escolho olhar para o seu lado adulto. Pois se eu olhar para o seu lado infantil, mãe, eu me coloco maior. Eu saio do meu lugar de filha e tiro a sua dignidade e a sua grandeza de mãe. Mamãe, você não me deve nada. A partir de agora, eu exercito olhar para você e para tudo que nos aconteceu, sem julgamentos. E dá um abraço nessa mãe. Receba a bênção dessa mãe. E agora, nesse movimento, se vire para o seu pai e diz para ele: Papai, sinto muito se eu te julguei. Se muitas vezes olhei para o Senhor com os olhos de minha mãe, com a dor das mulheres da minha família. Mas a partir de agora, Pai, eu escolho olhar apenas para o seu lado adulto, apenas para o seu lado saudável. Se eu olhar, Pai, para você como alguém infantil, como alguém que não foi capaz de me dar o que eu queria, eu tiro a sua dignidade e eu tiro a sua grandeza. Então, a partir de agora, papai, eu volto para o meu lugar de filha e recebo de você e tomo de você tudo aquilo que me cabe, toda a força do meu masculino. Papai, o Senhor é o homem certo para minha mãe. Eu sou apenas sua filha e volto para o meu lugar. A partir de hoje, eu exercito o olhar para o Senhor e para tudo o que aconteceu na nossa história, sem julgamentos. Eu digo sim para tudo que aconteceu. Eu aceito e eu agradeço o que o Senhor pôde me dar e tudo que houve entre nós. Pois tudo isso, no amor ou na dor, me trouxe até aqui e fez a mulher que eu sou. Tudo isso que você e minha mãe me deram me fez a mulher que eu sou. E agora eu quero que você dê um abraço também nesse pai
sem julgamento, somente no Pai. Deixe o homem com os problemas dele. Deixe essa mulher com os problemas dela. E depois que você der esse abraço, você vai olhar para os dois e vai dizer para eles: eu deixo com vocês o problema do relacionamento de vocês. Eu sou só a filha e volto para o meu lugar de pequena. Eu não tenho nada a ver com os problemas de vocês. Peço apenas que vocês me abençoem a seguir para o meu caminho. A partir de agora, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Por favor, peço que vocês me liberem para que eu possa seguir o meu próprio caminho. Gratidão pela vida. E faz uma reverência para eles dois. Faz uma reverência para esses pais. E agora eu quero que você se vire para o outro lado do jardim. Tome um caminho nesse jardim. E do outro lado tem uma menininha te esperando. Uma criança te esperando. Essa menina é você. Observe a idade, observe como está essa menina. E agora você vai dizer para ela: eu vejo você, minha criança. Eu vejo você e vejo tudo o que nos aconteceu. Mas agora eu sou adulta. Agora eu cuido de você. Agora eu tomo conta. Eu sou seu pai e a sua mãe. E darei a você tudo aquilo que te faltou. Eu sou responsável por dar a você tudo aquilo que nos faltou. Você pode ser só criança. Voltar para o seu lugar de criança. Brincar, se divertir, se aventurar e até errar. E ainda assim, eu te amo incondicionalmente. E dá um abraço nessa menina bem forte. E diz para ela: a partir de agora, todos os dias, eu vou olhar para você e eu vou cuidar de você. E eu te agradeço por tudo que você tem me mostrado. E eu te agradeço por toda a dor e sofrimento que você passou e suportou. Tudo isso já passou. Agora eu sou adulta. Está tudo bem. E leve a sua menina para brincar. Num lugar bem bonito, ou aí mesmo nesse jardim, ou em um outro lugar. Se conecte com a alegria dessa criança brincando, se divertindo. Perceba que a vida pode ser leve e divertida, como aquela criança sabia fazer. Ou talvez ela não sabia, mas ela queria. Perceba que talvez, se a sua criança foi um pouco presa, ela pode se soltar agora. Olhe para ela e valide esta criança. Diga para ela que ela pode brincar, que ela pode se arriscar. Ou talvez, se essa criança não foi amada o suficiente, diga para ela que você está ali, dando todo o amor
Ou talvez se essa criança não pôde confiar nos adultos, diga para ela: eu ainda estou aprendendo e eu peço que você confie em mim. Eu farei o meu melhor para te proteger e para cuidar de você. E agora, olhando para essa criança, nessa energia, imagine que do coraçãozinho dela sai uma luz. E essa luz vai aumentando, 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 até envolver toda a sua criança. E essa luz vai diminuindo, diminuindo, diminuindo a sua criança de tamanho, até caber na palma da sua mão. E quando ela couber na palma da sua mão, você vai colocar ela no seu coração. E deste lugar, diga a ela, é deste lugar que eu cuido de você. Obrigada por estar aqui comigo. Agora é comigo. E quando vocês se sentirem bem, pode ir voltando para aqui, para agora, mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. E abrindo os olhos. Todo mundo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação de hoje.